Curso técnico em transações imobiliárias. Teoria geral dos contratos, parte 2. Vistos alguns tipos de contratos, temos que ter clareza sobre a liberdade de contratação. Tanto o Código Civil quanto a Constituição Federal garantem às pessoas o exercício da autonomia privada, concedendo às partes o direito de contratar com liberdade, apenas impondo como limites da lei, disposição privada, a ordem pública e a função social do contrato. Todos têm autonomia para declarar sua vontade de agir, que é a autonomia da vontade decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana previsto na Constituição Federal de 1988. Função social do contrato. A função mais destacada de um contrato é a econômica, isto é, propiciar a circulação da riqueza transferindo de um patrimônio para outro. Casos como esses, muito comuns no ramo imobiliário, nos quais sempre se está trabalhando com a transferência de um bem imóvel a outro, fazem a circulação das riquezas. Essa liberdade de contratar, com o objetivo de fazer circular a riqueza, tem de cumprir sua função social, tão ou mais importante do que o aspecto econômico do contrato. Por isso, fala-se em fins econômicos sociais do contrato como uma diretriz para a sua existência, validade e eficácia. Modificação e extinção do contrato. São motivos de resolução do contrato, por exemplo, a onerosidade excessiva das prestações devidas por causa da vença, o inadimplemento absoluto. Cabe à parte prejudicada postular a resolução do contrato nos casos de inexecução do contrato, de falta de cumprimento ou de cumprimento defeituoso do pacto. Questões que podem extinguir o contrato. Caracteriza como meio concedido pela lei aos contratantes e, excepcionalmente, também a terceiros, de poder postular a extinção do contrato para obter a reparação dos prejuízos que o outro contratante causou pelo descumprimento do contrato ou pelo cumprimento imperfeito do contrato, o que se faz por meio da reposição das coisas ao Estado, anterior à celebração do contrato. Quando a quebra da base subjetiva do negócio jurídico, ele pode ser invalidado pelos vícios da vontade ou sociais. Ação declaratória de nulidade e ação desconstitutiva de negócio jurídico. Quando a quebra de base objetiva do negócio, é possível sua resolução ou manutenção, ou ainda a revisão do contrato judicial ou extrajudicialmente para que volte a ser equilibrado. A característica mais importante dos contratos bilaterais é justamente o fato de uma das partes se vincular à outra de uma maneira muito própria e específica. Assim, uma parte não pode exigir o adimplemento da prestação que o beneficia, sem cumprir a prestação que confere vantagem à outra parte. Outra possibilidade de extinção do contrato é a exceção de contrato não cumprido. Fundamenta-se no equilíbrio patrimonial, em estreita conexão com a ideia de proporcionalidade das prestações e de lealdade negocial. Para finalizar a temática da extinção do contrato, é preciso dar atenção sobre o dever de cumprir os contratos de forma recíproca. Assim, uma parte não pode exigir que apenas a outra parte cumpra o contrato. Mais especificamente, no dever de cumprimento recíproco das obrigações e prestações. Entende-se que nos contratos bilaterais, ambos os contratantes têm o dever de cumprir recíproca e, em regra, contemporaneamente. Nenhuma das partes pode exigir isoladamente que o outro cumpra a prestação, sem a contrapartida respectiva. Só quem cumpre sua parte na avença pode exigir o cumprimento da parte do outro. Veremos agora outro tipo de extinção de contrato previsto em lei, a resilição. Resilição é um modo de extinção do contrato por simples declaração de uma das partes ou de ambas as partes. Por isso, a resilição pode ser unilateral ou bilateral. Ela é o gênero de que são espécies a denúncia, a revogação, o distrato e a renúncia. A denúncia consiste em uma declaração unilateral receptícia, há de ser levada ao conhecimento do destinatário, por meio do qual uma das partes põe termo à relação jurídica negocial. Trata-se, em regra, de uma faculdade discriminatória que qualquer contraente pode exercer, embora tenha que ser comunicada com certa antecedência. Revogação é a retirada da voz por vontade unilateral. Consiste em declaração unilateral de vontade,
cujo objetivo é extinguir direito ou relação jurídica, deixando-a sem efeito. Distrato é desfazimento livre e expresso do contrato por vontade das partes. O distrato tem natureza jurídica de negócio jurídico bilateral, endereçado à extinção do contrato que as mesmas partes haviam celebrado. Sua finalidade específica é de extinguir o vínculo obrigacional estabelecido pelo contrato. Por isso se diz que o distrato é a dissolução convencional do contrato. Renúncia é ato unilateral de vontade. Em regra, é ato arbitrário que não interessa a terceiros. Nesse sentido, se ela não produz seus efeitos em face de pessoas determinadas, diz que se trata de declaração não recíproca de vontade.